Salmos 84:10 diz: vale mais um dia na presença de Deus do que 1000 dias em outro lugar. Amém? Então eu gostaria que nós fizéssemos dessa palavra a nossa palavra, que Deus seja o centro da nossa vida, porque nós não somos nada sem Ele. Amém? Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder por medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e meu coração queimou até que descobriu que um dia quanto agora vale mais. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, meu coração queimou até que descobriu que um dia quanto agora, um dia quanto agora vale mais de mim, vale mais de mim. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atrai, tua presença me atrai. Tentei me esconder por medo de não, mas tua glória me atrai, tua presença me atraiu. Em que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, meu coração queimou até que descobriu. A sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, meu coração queimou até que descobriu que um dia quanto agora, um dia quanto agora vale mais que mim.
se consumiu. E a voz que saiu dela um dia me atraiu. Meu coração queimou até que descobriu que um dia quanto agora vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu. E a voz que saiu dela um dia me atraiu. Meu coração queimou até que descobriu que um dia quanto agora vale mais que chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga. Não. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apaga e não se apagará. Essa chama não se apagará. É que eu sou atraído pela tua presença. Não me vejo sem a tua presença. Nós somos atraídos pela tua presença. Não nos cansarei na tua presença. Nós somos atraídos pela presença. Não me vejo sem a tua presença. Atraídos pela tua presença. Não me cansarei da tua presença. Hallelujah, we glorify your name. Hallelujah. I lift my hands in honor of your name. I lift my voice with all saints proclaim. I lift the song with all creation singing too. 'Cause nothing can compare to who you are. You are worthy, 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 my Lord. You are worthy, worthy.
Muchene, muchene, ndiye muchene, 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 ndiye muchene, muchene, ndiye muchene, Somanda, sumile somanda, ahe, ahe. Somanda, tu és humilde. Somanda, tu és humilde. Somanda, sumile somanda, ahe, ahe. Somanda, tu és humilde. Somanda, tu és humilde. Somanda, sumile somanda, ahe, ahe. Somanda, tu és humilde. Somanda, tu és humilde. Somanda, sumile somanda, ahe. I stand in awe of who you are as I behold your glory, God. Oh, you open our eyes to see the splendor of your majesty. Hallelujah. Thank you, Jesus. Raise your hands where you are. Manda suas mãos onde você Let's está. worship the King of Kings. Vamos adorar o Rei dos Reis. He deserves it. Ele merece. Yes, Lord, we stand in awe Sim, Senhor. Sim, of who Senhor. you are. Aquele que tu és. Yes, your glory is in this place, O Lord. Senhor está neste lugar. You are here, Lord. Tu estás aqui, We Senhor. thank you, Lord Jesus. Obrigado, Senhor. Because, Lord, you're doing greater things. Sabemos que estás a fazer grandes And coisas. only you can do them. E somente tu, somente, And Senhor, I pode know, fazer. Lord, E nós sabemos, you Senhor, are unfailing. tu és Deus infalível. You will make things happen. Faz as coisas acontecerem. Yes, Lord, you are the provider. Sim, Senhor, és o providenciador. The one that restores us. Aquele que nos restaura. The one that builds us up. Aquele que nos edifica. That strengthens us. Aquele que nos fortifica. Thank you, Lord Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Lord, we worship you. Pai, nós te adoramos. You are God. Tu és Deus. We worship you, Nós King. te adoramos, ó We Rei. worship you, Lord. Nós te adoramos, ó Senhor. It's all for you. És tudo para ti. All of our thoughts, Lord, Pai, todos os nossos pensamentos, our desires and os needs, nossos desejos, nossas our necessidades, fears and os anxieties, nossos medos, nossas we ansiedades, surrender them to you. nós rendemos a si, Senhor. You alone are worthy. És o digno, ó Deus. You are worthy of our És attention. digno da nossa atenção. You are worthy of our praise. És digno, Senhor, da nossa Of nossa our adoração, worship. do nosso louvor. So we worship you, E Lord. nós te adoramos. And we thank you E nós te agradecemos. now and forever. Agora e para In sempre.
Jesus' Em name. nome de Jesus. Amen. 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 I always like to say this. We can do better than this, Eu church. sempre falo, podemos fazer melhor que Hallelujah. isto. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. Our God is good. Oh, yes, Lord. Our God is good. Yes. Hallelujah. Yes. Thank you, worship team. Obrigado, grupo de louvor. Church, greet someone next to you. Igreja, saúde alguém próximo Give de them você. a high five. Dê 5 a ele. If Um you're next abraço. to your wife or your husband, Está próximo da sua esposa ou seu you esposo. can give them a kiss. Dá-lhe beijinho. Amen. Amen. If you're next to your mother, give them a hug. Se está esperando da sua If mãe, you're um next to your abraço. father, give him a hug. Do seu pai, dê-lhe um abraço. Don't be shy. Não tenha vergonha. Hallelujah. Amen. Our God is good. Nosso Deus é bom. Our God is good. Nosso Deus é bom. Our God is good. Nosso Deus é bom. Hallelujah and all the time. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. God is good. Nosso Deus He's é bom. awesome. Ele é maravilhoso. So that's why we worship him. Por isso nós adoramos We a Ele. glorify Nós his name. glorificamos o seu nome. You know, it's so amazing to be in the house of the Lord. É uma maravilha estar na casa do Senhor, Amen. Because we find him. porque nós encontramos a Ele. Amen. Amen. So without further ado, Antes de ir adiante, I would like to first recognize our senior pastors in the house. queremos reconhecer a presença do nosso pastor sênior na I casa. know Pastor Agrippa wants to just be quiet, but Eu sei it's que o always pastor a big Agripa blessing quer estar calado, mas é uma to grande have you in the bênção house, Pastor. ter aqui na casa Mama Jessie. a mamãe Jessie também. Jessie. Hey. You see, Pastor is saying Jessie, and you're like, Mama Jessie. Ah, So? Jessie, yes. Amen. Amen. So it's really a blessing to have you guys in the É house. uma bênção ter vocês aqui And, na and, casa. and it's a blessing to serve under you. E também uma bênção servir debaixo de vocês. Hallelujah. Amen. You know, we started last week to talk about the topic, don't let your guard down. Então nós falamos semana passada sobre o tópico não deixa o seu Deus para baixo. Your guard, O seu Deus, tua guarda. a sua guarda, Yeah. Don't let your guard down. não deixa a sua guarda para baixo. So, which means basically, O que if significa basicamente your protection, a sua proteção, your defense mechanisms os seus mecanismos de defesa should be prepared deve estar in preparado season and out of season. na época e fora da época. It means that you have to be prepared because the devil is not sleeping. Então significa que você deve estar preparado porque Satanás ele não está a dormir. He's always fighting, Está sempre a lutar. first to pull us back Primeiro para nos retroceder to a life of sin, para a nossa vida de pecado, so that we will live under blame para nós viver debaixo de uma culpa and regret. e ter aqui o remorso. Yeah, the term is remorse. Thank you. And remorse. E o remorso And he's fighting day and night está a lutar dia e noite. using strategies and schemes Então usar estratégia e as suas so maquinações that you lose your focus para que você perca o seu of foco your identity. da sua identidade. And I said we are just reading this small book, Nós estamos a dizer que estamos tem estado a ler este pequeno livro and it's really a blessed book. e é livro abençoado. The title is How to Be Born Again O título é Como Nascer de Novo and Avoid Hell. e Evitar o Inferno. It's by Bishop Doug Howard Mills. Então, é escrito por Bishop Doug Howard I Mills. recommend you to read it. Recomendo-vos a ler este livro. And it's so amazing that it goes deeper and É deeper. tão maravilhoso que ele vai profundo e profundo. So to avoid spoilers here, I'll just say buy it. Então, para evitar aqui fazer uma publicidade, aqui vou dizer simplesmente compre. So we started reflecting about Samson last week in the Então, book nós of refletimos sobre Judges. Sansão, livro de Juízes. So I'll invite you to open your Bibles in the book of Judges. E vou convidar-vos a abrir o livro de Juízes. And this time we're going to read from verse 4 to verse 6. Hallelujah. Judges 16, 16, verses 4 versículo 4 to 6. a 6. Hallelujah. Amen. So the word of the Lord said, afterward it happened that he loved a woman in the valley of Sorek, whose name was Delilah. And the lords of the Philistines came up to her and said to her, entice him and find out where his great strength lies, and by what means we may overpower him, that we may bind him to afflict him. And every one of us will give you 1,100 pieces of silver. So Delilah said to Samson,
please tell me where your great strength lies, and with what you may be bound to afflict you. Amen. Depois disto, se afeiçoou a uma mulher do vale de Siroque, cujo nome era Dalila. Então os chefes dos filisteus subiram a ter com ela e lhe disseram: persuade-o e vê em que consiste a sua grande força e como poderemos prevalecer contra ele e amarrá-lo, para assim o afligirmos, e te daremos cada um de nós 1.100 moedas de prata. Disse, pois, Dalila a Sansão: declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força e com que poderias ser amarrado para te poderem afligir. Amen. Amém. So last week we said that Samson's birth was announced by an angel. Então nós dissemos a semana passada que o nascimento de Sansão foi anunciado por intermédio de um anjo. And they announced him as the one that was going to deliver Israel. Então foi anunciado como tal a pessoa que ia libertar He will Israel. defend Israel. Ia defender Israel. And Samson was strong E physically, Sansão era tão forte fisicamente, so powerful tão poderoso, that he did very great exploits. e ele fez grandes proezas. And you can read it from Judges 13 up to Judges 16. Então nós podemos ler isso a partir do capítulo 13 até 16 de Juízes. So take your time Então leve o seu tempo at home, sit and read those chapters. em casa e vai lendo esses capítulos. We identified that Samson had weaknesses. Então nós identificamos que Sansão tinha fraquezas. And unfortunately, his weakness was because he was human, he was flesh. Então, infelizmente, a sua fraqueza é porque ele era um homem, era carne. And we say that we are spirit, E nós estamos a dizer que nós somos um we espírito, have a soul, temos uma alma and we live in the body. e vive num corpo. And because we have in our soul Porque nós temos nossa alma, the fight of our will, então que tem a nossa vontade, our as emotions, our nossas feelings. emoções, os nossos sentimentos. So this is a battlefield. Então, este é uma arena de batalha. Whatever information we get from outside through our physical bodies Qualquer informação que nós tivermos através do nosso corpo físico will affect us spiritually. vai afetar Because espiritualmente. what you eat most is what you're going to be. Porque aquilo que você come mais é aquilo que você vai tornar-se. The Bible says what a man speaks, or what his heart is full of, it will come out through his mouth. A Bíblia diz que aquilo que está cheio do homem, no coração do homem, é isto que vai sair da sua boca. And Samson started to say, I need a wife. Isto começou a dizer, Sansão, preciso de uma esposa. And then he didn't need a wife, and then he needed a woman. Então depois estava a dizer que era uma esposa, And then no longer a wife, but a woman. não mais esposa, mas uma mulher. And he ended up in Delilah's hands. Então acabou e terminou nas mãos de Dalila. And as I said, this guy was big. Como dissemos, este homem era grande. He was not weak. Ele não era fraco. He had supernatural strength. Ele tinha uma força sobrenatural. The Lord gave him that O strength. Senhor concedeu esta força. But unfortunately, he didn't have anyone to be accountable to. Mas infelizmente não tinha alguém para prestar conta. Most of his decisions, Muitas das suas decisões again, were based on his senses. estava baseado nos seus sensos. Whatever he heard, Com aquilo que ele he ouvia, would respond. ele ia responder. Whatever he would see, Qualquer coisa que ele pudesse he would ver, react. ele ia reagir. And whatever there was a need in E him, qualquer coisa que fosse necessário para ele, he would try to find ele something to fill it ia in. tentar Or algo to supply. para suprir esta And we necessidade. say that he committed the sin of familiarity. Então nós estamos a dizer que ele cometeu um pecado de familiaridade. It was like, well, I already know the Ele Lord. estava a dizer, uau, eu já conheço I Deus. defend Israel. Eu defendo Israel. And the Lord knows me. O Senhor me conhece. Whatever. Qualquer coisa. So he started doing crazy E ele things. começou a fazer coisas engraçadas. Secondly, disregarded his calling as a Segundo, Nazarite. ele também não olhando para o seu chamado como um nazireu. One part that I love about Samson Então, uma das partes que eu amo sobre a Sansão, is that he had like dreadlocks. então ele tinha Tá bom. Yeah, so dreads, sim. people are saying he had Rasta, so just. But all right, thank you. He had Rasta. Yeah, big ones. Cabelo grande. No, you can say Rasta. You can say it's fine. It's Rasta. He had big dreadlocks. Então ele tinha rasta, Yeah, big ones.
grande. Because since his birth, Porque desde o seu his nascimento, head never touched the blade. então o seu cabelo nunca cortou a sua lâmina. He para never cortar. went to a barber shop, so Nunca that you tinha understand ido it. a uma barbearia. Because his vow to the Lord Porque os seus was, votos para o Senhor, as a Nazarite, como nazireu, the blade wouldn't touch his head. então a lâmina nunca tinha cortado o seu cabelo. And secondly, he would not contaminate himself E segundo, ele não podia contaminar with impurity. com impureza. And thirdly, Terceiro, he would not contaminate himself ele não podia contaminar with a si mesmo fermented beverages. com Bebidas fermentadas. sim, bebidas fermentadas. So he started breaking that E ele começou a quebrar isso. because he was Samson. Porque ele é Sansão. You know, his instinct was strong. O seu instinto era tão And he forte. felt like no one could defeat me. E ele dizia, ninguém vai me I'm vencer. strong. Sou tão forte. You know, and that's quite interesting. E isto é muito interessante. Because he felt that he could, Ele entendeu que podia. whatever he thought about, Qualquer coisa que ele podia if you pensar, read it, he will do it. se você ler, ele podia fazer. And I said, you know, sometimes you see these strong people, Então, sabe, às vezes nós vemos estas pessoas fearful, fortes, tementes. and you go like, ish, that guy is brave. E nós dizemos, aquele homem é bravo. But there is a gap. Mas ali está a lacuna. There is a gap. Ali está uma lacuna. And sometimes this gap can only be filled by the Lord. E esta lacuna pode ser preenchida But because we don't pelo know the Senhor, Lord, mas porque você não conhece o Senhor. Sometimes they start seeking other things to fill in E às that gap. vezes nós buscamos outras alternativas para And that's cobrir when sin aquela comes in. lacuna. E quando o pecado vem, So he ended up being in Delilah's e ele hands. terminou nas mãos de Dalila. You know, this is so sad Então, isto é tão triste. because the Bible says that he would sleep, A Bíblia diz que ele podia dormir, he would ele relax podia relaxar in the hands of the enemy. nas mãos do inimigo. And I shared last week a video of a lion surrounded by gazelles. E nós partilhamos vídeo na semana passada sobre leão cercado de gazelas. You should never entertain an enemy. Você não pode entreter o inimigo. You should never entertain sin. Você não pode entreter o pecado. You should not look at him and go, nah, Você não pode olhar e I dizer, am eu sou strong. tão forte. I'll make it. Oh, eu posso Oh, because the conseguir Lord is with Porque me. o Senhor está comigo. I'll go into the lion's Eu den. vou nas mãos Dos leões. dos leões. And I'll fight them. Eu vou lutar contra eles. My brother and Meu sister, irmão e minha irmã, let me tell you this. deixa eu dizer-vos isso. When the Bible speaks about sin, Quando a Bíblia faz menção sobre o pecado, it says we should flee from it. diz nós temos que fugir dela. Run. Correr. Don't embrace, Não segura este but abraço. run from Mas it. corra disto. To the Fuja. devil we resist, Mas a Satanás nós vamos resistir. but from temptation we run away. Mas da tentação nós vamos You correr, become like fugir. Usain Bolt when you see it. Nós vamos ser como Usain Bolt. As quando ver soon isto. as it comes, Assim que aparecer, you run. você corre. You don't want to go like, is this sin or Você not? começa a reparar, este é pecado ou não. You run. Você corre. You flee. Você corre. You're not there to do a study. Você não está aí para fazer uma pesquisa, um estudo. If it is wrong, it's wrong. Se está errado, está errado. If it is bad, it's bad. Está mal, está mal. There's no midterm. There's no midterm. Não tem algo intermediário, Please. meio termo, não We are, existe. we are living in this world of relative whatever. Estamos a viver neste mundo de relativismo. What the Bible calls sin is sin. O que a Bíblia chama de pecado é pecado. So Samson relaxed Então Sansão relaxou instead of running away. do que ele fugir. He didn't understand Ele não that compreendeu the enemy que o inimigo behind him atrás dele was trying to find his weakness. estava a tentar encontrar a sua fraqueza. The enemy doesn't sleep, my brother and Olha, sister. meus irmãos e He minhas is irmãs, looking o inimigo to não está identify dormindo, ele está à procura identificar your weakness. a sua fraqueza. I feel like I will not pray Eu anymore sinto que não posso mais orar because I've prayed enough in this life. porque eu já orei muito nessa I am vida. strong. Eu sou muito forte. Uh-huh. It's you, huh? Você é? Força. Stay strong then, my brother. Força aí mesmo, meu irmão. There are certain devils Existe todo tipo de that pecado. only come out. Quando vem The devils, Satanás, spiritus, espíritos maus, that only come out somente saem to pray and fasting. por meio de oração e jejum. So be diligent with your prayers. Seja diligente com a sua oração. That's why Paul says, pray every time. Por isso que Paulo diz que orai todo You know, o tempo. it's not just saying you pray when you want, Não é dizer orar when you quando você feel quer. like, E você sente quando tem essa necessidade. because it's our weapons of defense. Mas são as nossas armas de defesa. Can someone say amen? Alguém pode dizer amen. Can someone say amen? Alguém pode dizer amen.
Just to emphasize this, go to Proverbs 6, verse 28 and 11. Então, para enfatizar, vamos no livro de Provérbios, capítulo 6, 28. e 11. And the Bible is beautiful. It says, can one walk on hot coals and his feet not be scorched? Amen. Amém. Então, livro de Provérbios, capítulo 6, versículo 28. Imagine, please. Diz, ou andará sobre as brasas sem que se queimem os seus pés. It's like some people are like entertaining sin and like, I can walk on it. Então, alguns estão a entreter o pecado, está a dizer, eu posso andar I'll nisto, not get burned eu não vou me queimar, because the Lord is with me. porque o Senhor está comigo. Mm. Hum, Mm, 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 mm. hum. You know, for those who know coal, Para aqueles que conhecem carvão. carvão, Let me tell you this. deixa eu explicar-vos isto. When that thing gets hot, Quando aquilo aquece, it can get to 120 degrees Celsius. então pode chegar a 120 graus Celsius. Hot. Muito quente. It consumes itself. E vai consumir a si mesmo. How can a man say I can walk on it? Como que um homem vai dizer eu posso andar nisto? It's nothing can defeat me. Nada vai me vencer. Don't Não. try it. Não tente. Amen. Amém. Our God is not a God of confusion. Nosso Deus não é um Deus de confusão. We are living in a world where now we are trying to entertain everything. Estamos a viver num mundo, estamos a tentar interter tudo. And we accept it and we go like, yeah, it's acceptable. E nós estamos a ir a dizer é aceitável. Because it's coming on social media. Porque vem ali nas redes sociais. As I say last week, there is an algorithm that is playing with you. Então, como disse a semana passada, há um algoritmo que é partilhado consigo. And unfortunately, that algorithm has been there. Então, esse algoritmo tem estado lá. We call it algorithm because it's in social media. Então, nós chamamos de algoritmo lá nas redes sociais. But the devil has been trying every saint since God created Adam and Eve. Então, Satanás tem estado a tentar desde a criação e a existência de Adão e Eva. And one thing that you will realize, Então, uma das coisas que você vai compreender that's the way that he operates. é a forma como ele opera. That's the way that he fights. É a forma como ele luta. He identifies an area of weakness. Então, ele vai identificar um lugar da He fraqueza. entices you. Ele vai abraçar você. It's a bait. Então, é uma isca. And then you eat it Você come essa when isca. you realize Quando você compreende, it's too late. já é tarde. So please, my brother and sister, Então, por favor, irmãos e irmãs, don't let your guard down. não deixe aquilo que é o seu cajado, No, your protection, se a sua proteção para baixo. your shield. Aquilo que é o seu escudo. You know, the enemy has tempted Jesus, O inimigo tentou Jesus, Joseph, José, Moses, Moisés, Elijah, Eliseu, Elisha. Elias. Yeah, Elijah and Elisha. Elias e Eliseu He has tempted the disciples. tentou os discípulos. Do you think that the devil is going to go like, no, these Você guys, acha que Satanás vai dizer, esses ali, I'll esses, just leave them live their lives. eu vou deixar viver as suas I'll vidas, let them grow stronger. então vou deixar crescerem fortes? No. Não. That's why last week we said that he is. Por isso que semana passada nós dissemos, ele é. He behaves like Ele comporta-se assim, a roaring lion. como um leão a rugir. But let me tell you that we have the lion of the tribe of Judah. Mas nós temos o leão da tribo de That Judá, is Jesus que é Christ. Jesus Cristo. And today I want to dwell on this. E hoje quero habitar nisto. If just take your notes in Matthew 4 verses 2 to 11. Então, livro de Mateus 2, 4, 2 a 11. The Bible says that Jesus was taken by the Spirit Nós estamos a ver que to the wilderness. Jesus foi tomado pelo Espírito para o deserto. And after fasting 40 days, Depois de and jejuar 40 40 dias nights, e 40 noites, he was hungry. ele teve And fome. the devil came. E Satanás chegou. It was like, if you are the Son of God, Disse, se você é filho de Deus, command the stones to become loaves of bread. então faça manda que essas pedras tornem-se pães. So you can see that he's playing the same game. Veja que ele está fazendo o mesmo jogo. Because you're hungry, Porque você está com fome, there is a need. há uma necessidade. And because you have been fasting, Você tem estado a jejuar, the devil brings what you need most at that particular moment. então Satanás vai trazer aquilo que você deseja, It says, precisa naquele exato momento. if you are Se você transformed
Então transforma into bread. em pão. Some of us will have done it. Alguns de nós iam fazer. Easy. I am, Então está aqui, eu sou mesmo. Bread and butter. Então está aí, And pão, manteiga. A bit of jam. Então um pouco de jam. And others would even put cheese. Alguns iam pôr ali chorizo Go like, e companhia. Oh, hamburgers and okay. Hambúrgueres e companhia. Go like, let me tell you that I am. Estava a dizer, deixa eu mostrar Isn't aquele it? que eu sou. Let me show you. Deixa eu mostrar. My brother and sister. Irmão e irmã, Jesus just said this. Jesus disse simplesmente, It is written. está escrito. It is. Está Say to your escrito. neighbor, Diga ao it seu is próximo, está written. escrito. Man shall not live by bread alone, but every word that comes from the mouth of God. Amen. Mas Jesus respondeu, está escrito, nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. That was the first time. É a primeira vez. Because as I say, the enemy doesn't sleep. Como dissemos que o inimigo não dorme. The second time, Segunda vez, he said, if you are the son of God, disse, se você realmente é filho de Deus, throw yourself down, for it is written. lança-te abaixo, porque está escrito. He will command his angels concerning you. Você vai comandar anjos ao seu favor. And on their hands, E eles they will bear you up, vão te suster lest you strike your foot against a stone. para que nunca tropece em alguma pedra. So this time the devil uses the word. Agora, Satanás está a usar a I don't know palavra. if you realized, Não sei se vocês he compreenderam. escalated the strategy. Ele escalou a sua estratégia. Because he said, it is written, Ele disse, está escrito. and the devil said, it's also written. E Satanás também replicou e disse, também está escrito. I want you to understand this clearly. Eu quero que você compreenda isso claramente. The devil will try and escalate his strategy Então, Satanás vai tentar escalar a sua estratégia to find your weakness para encontrar a sua and fraqueza removing your e guards remover o seu in Deus order for you to sin against para God. você pecar contra Deus. Because you also use the word. Porque ele também usa a So palavra. it is important for you to understand the word of Por God. isso que é importante você entender a palavra de The Deus. Bible says A Bíblia in diz, Psalm 119 então o livro de Salmos that I guarded your word in my heart 119 diz que eu so that I guardei, wouldn't sin against you. guardei suas palavras no meu coração para eu não pecar contra ti. Guard the word of the Lord in your heart. Guarda as palavras do Keep Senhor no it. seu coração. Don't Guarde. turn left or right. Não vira nem à direita nem à esquerda. Because if the enemy uses the Bible, Porque o inimigo também usa a Bíblia. then you can also Mas você rebuke him também using the deve scriptures. repreender também usando as escrituras. That's why Jesus, it is Por written. isso que Jesus fez menção disso que está escrito. Jesus said in verse 7, E no versículo 7 Jesus disse, you shall not put the Lord your God to the test. diz, você não tentará o Senhor teu Deus. And this is a reminder to all of us. Então isto lembra-se a nós todos. As I said at the beginning, Como disse no princípio, you'll never dance on hot coal você não vai dançar num and fogo think that you'll not get quente. burned. Algo que você não vai Carvão. no carvão. And think that you'll not get burned. Algo que você não vai queimar-se. Because you're going to get burned. Porque você vai se queimar. So he's saying, don't test the Diz que Lord. não tente o Senhor. Because that's written. Porque está escrito. Hey, É isso. you know, Estão a ver? say to your neighbor, Diga ao teu próximo. read the word. Lê a palavra. Know the word. Conheça a palavra. Know the word. Conheça a palavra. It's not enough to read. Say, know the word. Não é suficiente ler. Conheça a palavra. There's some people who only read Bible here on Sundays. Pessoas que vêm aqui, quer Sorry, ler excuse me. a Bíblia no domingo. Está cheio de poeira a Bíblia. Yeah, no. Yeah. Isn't it? Não é isso? Yeah, some Bibles are like full of dust. Algumas Bíblias estão cheias de poeira. They only open on Sundays. Só abre no domingo. Até começa a tossir. Aqui na My igreja. brother and sisters, it's time Irmão, for you to read irmã, it. é tempo de você começar a ler tua Bíblia. It's time for you to memorize É it. tempo de você começar a It's memorizar. time for you to declare the word É of the tempo de Lord. você declarar essa palavra de Speak Deus. it. Fale isto. Speak it Fale isto. louder. De forma audível. Don't be shy. Não tenha vergonha. Hallelujah. Amen. 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 Then, last time, Depois, em um outro momento, verse 8 says, no versículo the 8 devil diz, took him to a very high mountain diz que Satanás levou-lhe num monte altíssimo and showed him all the kingdoms of the world e mostrou-lhe todos os reinos do mundo and their glory. e a sua glória. And he said to him, E disse a ele, all this tudo isto I'll give you te darei if you
will fall down and se te worship me. prostrar e me adorares. You know, Então, first he tries. tentou ele. Second, he escalates. Também, segundo, escalou. Thirdly, he intensifies. Agora, no terceiro, ele intensificou. Like, okay, now I know you know the word, so let's just keep this record straight. Então, Worship ok, me, done. Ok, tá bom. Você já conhece a palavra, agora acabou. Adore-me. You know, some people are worshiping the devil without knowing Alguns estão a adorar Satanás sem saber, because they're embracing things that they don't understand that the Lord doesn't love them. porque abraçou coisas que não entendem que o Senhor os ama, They're not accepted. não são aceites. So if you are a child of Então, God, se você é filho de Deus, you have been called você foi chamado to walk in His will. a andar na sua vontade. You have been separated. Você foi separado, You have been transformed, você foi transformado, justified, justificado, redeemed, redimido, saved. salvo. It means that you need to live a new life. Significa que você deve viver uma nova vida. Let me just ask you one question. Deixa eu fazer-lhe uma questão. Who has a passport here? Raise their hand. Quem tem Please. passaporte aqui, levanta a sua mão. Don't be shy, my brothers. Não tenha vergonha. Just raise. Just raise. Se você também não tem, se quer levantar. Mas está na igreja, que lembra. Amen. Just Só let me quem just give tem, this quem example. tem, quem tem. You know, when you get your first passport, Quando você tem o seu primeiro what passaporte, is the first thing that you want to do with it? primeira coisa que você quer fazer, Sit at home, sentar em casa, keep it home, guardar aí na almofada and just say, "I have a e passport." começar a dizer, eu tenho passaporte. 10 years with the passport. 10 anos com passaporte. Xiii. Is that what you do? É isso que você quer fazer. Because now you have a tool Agora você tem um instrumento that allows you to cross borders. que lhe permite você passar a fronteira. You will not keep it at home. Você não vai guardar em You casa. will try it. Você vai tentar. So why are you as a child of Então, God como é que é você como filho de Deus? say, "I will continue to live my life as I used to live Eu it"? vou continuar a viver a minha vida assim You como eu have been vivia. called to greater things. Você foi chamado. You have a bigger calling and purpose to you. Você tem grande propósito. It chamado de doesn't você. make sense Então não faz for you sentido to stay você ficar, keeping, guardar, doing fazer things coisas the same as way. mesmas formas. Because you're a new Você é creation. nova You criatura. have called Você foi chamado from the kingdom of darkness das trevas, do reino das to His trevas, marvelous light. para a sua maravilhosa Hallelujah. luz. He Amen. knocked your heart. Ele bateu o teu You coração. opened it. Você abriu, You invited Him to eat with you. convidou para ele cear contigo. And then you go, go out, Jesus. Agora você está a dizer chutar Jesus. No. Não, No. não, No. não. My brothers and sisters, Minha irmã, meu no. irmão, não. No. Não. Again I say. Mais uma vez eu digo. Again I say. Mais uma vez eu digo. Again não. I say. Mais uma vez eu digo. Não, não. Hey, Hey. hey. Now. The Lord has given you a new identity. Deus, o Senhor, deu-te uma nova identidade. He said, Ele disse, "Ask me and I shall give you the nation." peça que eu darei-te nações. He called you Ele chamou você and said, e disse, "Call upon my name chame o meu nome and I will answer." e eu vou responder. But I know Jesus. I Você want to começar a do dizer, things the way I não, love. eu quero continuar a forma que eu amo, que eu gosto. Say to your neighbor, embrace. Diga ao seu próximo, abrace. Embrace Abrace who you are quem você é in Christ. em Cristo. In Christ. Em Cristo. In Christ. Em Cristo. Not who you are in church. In Não Christ. o que você é na igreja. In Christ. Em Cristo. Again, please repeat. Mais uma vez, repita. Embrace who you are in Christ. Abrace quem tu és em Cristo. Hallelujah. Amen. Thank you. It's such a blessing to have you, Brother Antonio. É uma grande bênção, pastor. The Lord is good. Deus é bom. Amen. Amen. You know, Jesus answered, Jesus respondeu, "You shall worship the Lord your God, você vai adorar o Senhor teu Deus. and in him E nele, only somente, shall you serve." você somente vai servir a Ele. He didn't add anything else. Ele não acrescentou mais nada. That's verse 10 Este é o versículo 10 of Matthew 4. de Mateus 4. He said, and him only shall you serve." Diz, somente nele você vai servir. And the Bible says the devil then left him, and behold, angels came and were ministering to him. Então o diabo deixou e é que vieram anjos e o serviram. Amen. Amen. You know,
your battle is not against flesh and blood. Então a sua batalha não é contra carne nem sangue. Can you quickly open your Bibles, the book of Ephesians, chapter 6, verse 10 to 18. Livro de Efésios 6, 18. So verse 10 reads, "Finally be strong in the Lord and in the strength of his might." Finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Finally be strong in the Lord Finalmente, sejam fortes no Senhor and in the strength of his might. e na força do seu It poder. doesn't say your strength. Não está a dizer só a força. It doesn't say your pastor's Não está a strength. dizer a força do teu It pastor. doesn't say your neighbor's Não está a strength. dizer a força do teu It's vizinho. saying the strength of the Lord, Está a dizer a força do Senhor. the might of the Lord. A força do Senhor. Verse 11. Versículo 11. So remember, first you need to realize Então, primeiro você deve compreender that the only person that makes you strong a única pessoa que lhe faz forte is the Lord. é o Senhor. It's not yourself. Não é você próprio. It's the Lord. É o Senhor. Amen. Amém. Second, put on the whole armor of God that you may be able to stand against the schemes of the devil. Verse 12. Oh, sorry. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderes permanecer firmes contra todas as ciladas do diabo. So you understand that the devil has schemes. Então você compreende que Satanás ele tem as suas artimanhas ou ciladas, Scammers. os seus esquemas. He has, I've been receiving some funny messages these days. Então tenho estado a receber You receive essas mensagens engraçadas. 7,000. Então você recebe 7.000. Yeah, they sent a message to you Então envia uma mensagem para and they você. said you have received 7,000. Diz, você recebeu 7.000. Please click on this link Por favor, entra nesse link in order for you to get it. para você ter esses 7.000. It was what? It's called what? Como se chama? It's scam. It's phishing. But Yeah. in Portuguese, there's one simple way of doing it. Então tem uma forma muito fácil de fazer isto. It's the aviator scheme. Aviator. Esse. They entice you like, Vocês I didn't do anything, eh? não fiz nada. And they're using a scheme. Eles vão fazer That's a esquema. scheme. É esquema que eles It vão means tentar that they fazer. thought about it. Eles pensaram bem It's sobre not by isso. chance. It's something that Não was é algo que fizeram assim do nada. strategically Algo de forma and estratégica, meticulously uma forma meticulosa. thought through, Então eles pensaram and they executed. e eles executaram. So when I talk about schemes of the devil, Então quando nós falamos de esquemas, de ciladas de Satanás, it's not like, let me try. não No, é no, que no. deixa tentar. These are schemes. São esquemas, These are strategies. são These are estratégias, plans. são planos. Suddenly you receive a bonus De repente você recebe um bônus. and someone fell sick at home. Então depois alguém está doente em Your casa. car goes down. O carro já parou. Papá. It's by chance. It's É not uma chance. oportunidade que está aí. It's not happening. Não está só a acontecer. It's scheme. São esquemas. It's because it's planning. Então porque It's not planning. está a planear. It's not sleeping. Não está a dormir. You get to that interview. Então você chega naquela entrevista, Suddenly you're sweating. de repente você está a transpirar. You forget even your name. Até você esqueceu o teu nome. Who are you? Quem é você? Tell us about yourself. Diga-nos sobre você. My name is John. Sorry. Meu nome Gerson. é João Antônio. Papá. And you think it's like by chance. E você pensa que é só assim do nada? Say to your neighbor, he has schemes. Diga ao seu próximo, há esquemas. He has Ele schemes. tem esquemas. He's not playing. Não está a brincar, hein? Huh? Hein? Someone said that the devil plays chess. Então alguém diz que Satanás ele brinca com aquilo que Joga xadrez. xadrez. He plays chess. Joga xadrez. He's playing a game for the long term. Ele está a fazer o jogo A longo prazo. a longo prazo, sim. Because he knows he's already defeated, Porque ele sabe que já foi vencido. but it's like, I'm not going alone. Mas ele diz, não vou sozinho. I'll try and capture as much people as I want. Eu vou tentar ter mais pessoas o suficiente. So again, I was just clarifying the idea of a scheme. Então, mais uma vez, eu estava a tentar clarificar a ideia dos esquemas. So please be aware. Então, estejam em alerta. Amen. Amen. Don't sleep. Não durma. Be aware. Estejam em alerta. You're not fighting Você não está a lutar against the fool. contra um louco. You're fighting against an enemy. Você está a lutar contra um inimigo. For we do not wrestle, verse 12 in Ephesians 6. For we do not wrestle against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the cosmic powers
over this present darkness against the spiritual forces of evil in the heavenly places. Pois não é contra carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes do mundo desta treva, contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestes. Therefore, take up the whole armor of God, that you may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand firm. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, permanecer firmes. You know, it's like, take the armor of God. Então está a dizer, pega a armadura de Deus, He's not adding anything. não está a acrescentar nada, He's not mentioning names. não está a mencionar nomes. I want you to capture this Eu quero que você perceba, so that you withstand in the evil day para que você possa prevalecer no dia mau and you stand firm. e você continuar firme. Stand therefore, having fastened the belt of truth, and having put on the breastplate of righteousness. So first, you fasten the belt of truth. Então estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. Primeiro, vais colocar os lombos com a verdade, Because the devil is a liar, porque Satanás é um mentiroso and is trying to deviate people from righteousness. e ele está a tentar desviar as pessoas da justiça. And we de know Deus. that the Lord is our E righteousness. sabemos que o Senhor é a nossa justiça. So we need to put that belt Então nós temos que colocar aquele and say, cinto we'll speak the truth e nós dizer, vamos falar a and the verdade truth alone. e somente a That the verdade. devil is a liar Que Satanás é mentiroso in all of his doing. em toda aquilo That's que é the a sua only thing that he atividade. knows to do. Somente é isso que ele faz. And we put righteousness, E nós colocamos o escudo. breastplate of righteousness. Então depois colocamos a Which couraça means da justiça. he cannot accuse you of anything Significa ele não pode acusar because você de he's qualquer always coisa. trying to accuse the Porque saints. sempre está a tentar acusar os santos. Hallelujah. Amen. Verse 15. Então, versículo 15. And as shoes for your feet, having put on the readiness given by the gospel of peace. E calçando os pés com a preparação do evangelho da paz. Gospel of peace. O evangelho da paz. Gospel of peace. O evangelho da paz. Not the gospel of war. Não o evangelho da Not the guerra. gospel of confusion. Não aquele evangelho de But the confusão. gospel of peace. Mas o evangelho de paz. When we talk about peace, Quando falamos de paz, we are saying that the Lord is our peace. estamos a dizer que o Senhor é a nossa paz. We are saying that He is the true peace. Estamos a dizer que Ele é uma paz verdadeira. We are saying that we depend on Him to be peaceful. Nós estamos a dizer que dependemos dele para ser pessoas And this gospel that we pacificadoras. preach E este we are evangelho que nós bringing pregamos, estamos a trazer, is not to bring confusion, não é para trazer confusão, but it's to declare the peace that only Him é can para give. declarar a paz que somente Ele pode And the conceder. peace that He gives E a paz que Ele is dá not the same peace that the world gives não you. é a mesma paz que o mundo vos concede. You know, there's something amazing as you start reading about the Há Lord. algo maravilhoso quando você começa a ler a palavra do Senhor. When you understand Quando você that compreende even in troubling times, que mesmo em momentos de turbulências, peace be still. a paz que acalma você. Amen. Amen. Fourthly, he says, in all circumstances, take up the shield of faith, with which you can extinguish all the flaming darts of the evil one. 16 diz que é o quarto neste caso, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. You know, and faith comes by hearing and hearing the word of God. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. So he's saying, shield of faith, Diz o escudo da fé. shield of faith. Escudo da fé. You know, you have the breastplate, Então você tem a couraça, you have the belt, você tem um cinto, you have the shoes, você tem os sapatos, but you have the shield of faith. mas agora você tem um escudo da fé. Because by faith you declare the things that are not there as if they were. Porque você pela fé vai declarar as coisas que como se estivessem lá. Because the devil will say, Porque Satanás you vai are dizer, defeated. você foi vencido. And you'll say, no, E você vai dizer, não, I am more than a conqueror eu in sou Jesus' mais que name. vencedor em Cristo Jesus. I overcame Eu venci the power o poder of sin and death do pecado e morte through the blood of por Jesus. intermédio do sangue de I Jesus. am a new Eu creation. sou a nova By criatura. faith, E pela fé, I know that better days eu sei que os melhores are dias coming for me and my family. vêm para mim e a minha família. faith, E pela fé, I know eu
sei that one day que dia the Lord o Jesus Senhor Jesus will come back again, virá and novamente I will e eu be taken será to levado, be jointly with him, juntar-se com and Ele I will worship e him. eu vou adorar a I Ele. will say, Eu direi, Lord, thank you. Senhor, obrigado. Even when things are tough. Mesmo quando as coisas estão tão duras, Now, agora. put on the shield of faith. Coloque então este escudo da fé. Say to your neighbor, shield of faith. Diga ao seu próximo escudo da fé. And tell them faith comes by E hearing. diga que a fé vem por ouvir. And hearing E ouvir from the word of God, a palavra de Deus, not from the pastor. não do pastor. Because the Lord is looking for you to have a personal relationship with him. Porque o Senhor está à busca de você ter um relacionamento íntimo com Ele. Then he says, hallelujah. Depois Ele diz, Hey, take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God. tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Please highlight verse 18 because I want you to understand this. Por favor, sublinhe o versículo 18, porque eu quero que você compreenda isto. Praying at all times in the Spirit, Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, with all prayer and supplication, em toda oração e súplica, to that end, e para o mesmo fim, keep alert. vigiando, Keep alert. vigiando. Say it in Portuguese, keep alert. Fica em alerta. Yes. Eu estou a ler a Yes. Bíblia. I Agora estou know. interpretando. Amen. Amen. So, the helmet of salvation is in your head, Então, o elemento da capacete da salvação está na tua cabeça. which means that you have to wear it Você deve colocar isto to protect yourself para proteger a si mesmo against the influence of the enemy. sobre as influências do inimigo. If you put a helmet, Se você colocar esse elemento, a capacete, if you put a helmet, se você colocar o it capacete, means anything that comes from above, significa qualquer coisa que vem de cima, even if it is strong enough, mesmo se for tão duro, you are protected against it. você está protegido contra. So it means that the devil is trying to shoot you with things, Significa que Satanás está a tentar bater-te com coisas, with information com informações that is not true. que não são verdadeiras. You have to wear the helmet of salvation, Você deve colocar este capacete da the salvação. salvation of our Lord Jesus A Christ, salvação do nosso Senhor and Jesus say, I Cristo. was bought by the blood. Diz que eu sou comprado pelo sangue. He died and he raised on the third Ele day. morreu e ressuscitou no terceiro He dia. called me. Ele me chamou. Hallelujah. Amen. And I believe. E eu creio. And because I believe, Porque eu creio. I am a child of Eu God. sou filho de Deus. Hallelujah. Amen. I will keep that in my mind Eu vou colocar isso em minha mente. every time. Sempre, todo momento. Salvation in your mind every. Salvação na sua mente, todo momento. Hey, É isso. the devil always tries to bring those thoughts like, are you really a child of God? E depois começa a questionar, será que você é filho de Deus? Always say, yes, I am. Sempre diga, sim, eu sou. I'll give an example, a beautiful example that we had Dar-vos-ei aqui this Thursday. exemplo. This Thursday, Essa last quinta-feira, Thursday. então, próxima, a quinta passada, So we were learning about discipleship. estávamos a aprender sobre discipulado. And we had a scoring from 1 to 10. Então, tínhamos ali números de 1 a 10. Pastor Agrippa took us through the exercise. E o pastor Agripa levou-nos And desse said, okay, exercício. from 1 to 10, Depois de 1 a 10, put a circle on the number that identifies you. coloca o círculo no número que lhe identifica. That when you die, you're going to be with Christ. Que quando você morrer, vai estar com Cristo. And it's so amazing. É tão maravilhoso. Some of us, Alguns de nós like, começamos aí. 6, Alguns punham 6. 4, Outros colocavam 4. 7. Outros 7. Some started at 10 and they went down to 7. Alguns começaram de 10, depois começaram a descer para 7. And I'll just quote what Pastor Agrippa said. Depois vou dizer exatamente o que Once you pastor, accept Christ o que pastor Agripa disse. Assim que você aceita Jesus, and you become a child of God você se torna filho de Deus. and you live in Him, Você vive nele. don't allow the enemy Não permita que Satanás, to o shake your inimigo, faith. agitar a sua fé, abalar a sua fé. Amen. Amen. Say to your neighbor, Diga ao seu próximo. don't allow the enemy to shake your faith. Não permita o inimigo abalar a sua fé. Tell them, look at them. Diga-os. Olhe para Look eles. at them. Olhe para eles. Look at them. Olhar mesmo para eles. Hey, look. Acender vista Don't para be eles. shy. Just look at them. Olha para eles. Don't be shaken. Não
não se abale. Don't allow the enemy to shake Não your faith. permita que o inimigo abale a You sua are fé. saved Você é salvo. for those who are saved. Para aqueles que são salvos. For those who are saved. Para aqueles que estão salvos. I'll just repeat this. Eu vou repetir isto. For those who are saved. Para aqueles que foram salvos ou são Because salvos. I don't want to lie. If you're not saved, you're not saved. Eu não quero mentir. Se você não é salvo, não é salvo. Yeah? Sim. Yeah. If you never said, Lord Jesus, I accept you as my Se personal você Lord and nunca Savior. disse, eu, Senhor Jesus, eu aceito assim como Senhor e Salvador da minha vida. E And you just go to church. você só vai à igreja. May the Lord bless you. Que o Senhor te abençoe. But you're not saved. Mas você não é salvo. You're a church goer. Você é e eu quero usar uma palavra boa, mas é aquele que vai à igreja somente. Quero usar um termo mais bom. You need to accept Jesus. Você precisa de aceitar Jesus. You need to accept Jesus. Você precisa de aceitar You need to Jesus. give your life to Him. Você precisa dar a sua vida para Ele. And then He says, the sword of the Spirit, Depois ele fala da espada do Espírito, which is the Word of God. que é a palavra de And Deus. I've been emphasizing this. E o pastor tem estado a enfatizar It's isso. the Word. É a palavra. It's a sword. É uma espada. Because what Jesus said when He was being tempted Então o que Jesus falou quando estava sendo tentado, is that it is written. está escrito. It is written. Está escrito. But how will you say it is written if you don't read it? Como que você vai dizer está escrito se você não lê? How will you use the sword if you're not trained in it? Como você vai usar a espada se não foi treinado? Some of you have packed swords. Alguns de vocês têm Espadas parqueadas. espadas parqueadas. You know, they have shelves full of Bibles. Então tem muitas Bíblias King James. de todas as versões. Yeah, New Language Translation. Então, nova língua traduzida, And versão the traduzida. message. a mensagem. So these are like translations of the Bible. Então, essas são as traduções da Bíblia. And when we come and visit, we go like, hey, these are my Bibles. E quando nós vamos visitar, você tem todas as traduções, essas são minhas Bíblias. But are you using the sword? Você está a usar essa Are espada. you using the sword? Você está a usar a espada. Are you using the sword? Você está a usar a Or are espada. you just keeping it at the shelf? Ou só está a guardar. It's good. It's beautiful when it's there. É bonito quando está lá. I have a great Bible. Então, tenho uma Bíblia Cinzenta. cinzenta. I have a pink one too. Tenho também uma cor de rosa. Yeah. Cor de rosa. I have a blue one. Tenho também que é verde, azul. Okay, I'll use green then. I also have a Então, green. tenho azul também e verde. It's just colors. São cores. Allow the Bible to become the living word in your life. Permita que a palavra torne-se que a Bíblia palavra. torne-se a palavra viva na sua vida. Amen. Amen. You can only make it happen Você pode fazer when acontecer you start using it, quando você when you começa apply it, a usar, quando você when you aplica, declare it. quando você declara. Hallelujah. Amen. You know, it's so amazing É tão maravilhoso. that these are the tools that we have São instrumentos que nós temos. and that Samson forgot about. Então, não, que o Sansão esqueceu sobre isso. Samson relied on his own strength. Sansão dependia na sua própria força. He was hoping that his strength will never die. Ele achou que a sua força não ia acabar. But the enemy Mas o was inimigo fighting estava a lutar and creating schemes. e criar esquemas. The one thing that I want us to do as we close, E uma das coisas que nós gostaríamos de fazer, assim que estamos a fechar, if we go to chapter 16 again of Judges, voltamos para o Antigo Testamento, o livro de Juízes, capítulo 16. you know, it's so amazing. Verse 24 says in chapter 16, Judges 16, verse 24, says, and when the people saw him, they praised their God, and God with a small g. For they said, our God has given our enemy into our hand, the ravager of our country, who has killed many of us. No versículo 24 diz: semelhantemente o povo, vendo-o, louvava ao seu Deus com um D minúsculo, dizendo: nosso Deus nos entregou nas mãos do nosso inimigo, aquele que destruía a nossa terra e multiplicava os nossos mortos. You know, this is sad. Isso é triste. You know, Samson was a mighty man Sansão era um homem forte that fell in the hands of Delilah.
que caiu nas mãos de Dalila. Sin called him. O pecado chamou. He was not accountable to anyone. Ele não prestava conta a ninguém. He believed that he was enough. Ele achava que era suficiente. And now he came to this point E ele chegou a este ponto where this lady em que esta mulher, discovered his weakness ela descobriu a sua fraqueza and gave him to his enemies. e entregou aos seus inimigos. They removed his eyes. Então removeu os seus olhos, They cut his hair. cortaram seus cabelos. And the Bible says that the Spirit of God left him. E a Bíblia diz que o Espírito do Senhor deixou ele. And verse 25, I just want to mention one thing. Então no versículo 25, gostaria de mencionar uma coisa. When their hearts were married, when the enemies' hearts were married, they said, call Samson that he may entertain us. So they called Samson out of the prison and he entertained them. They made him stand between the pillars. E sucedeu que, alegrando-se o seu coração, disseram: mandai vir Sansão, para que brinque diante de nós. Mandaram, pois, vir do cárcere Sansão, que brincava diante deles, e fizeram-no estar em pé entre as colunas. You know, may the Lord forbid us to be in a place of entertaining the enemy. Para que o Senhor possa nos impedir para não estar num lugar que vamos entreter o inimigo. You know, the great Samson O grande Sansão was reduced foi reduzido to a circus clown para alguém que faz palhaço de círculo, because he had to entertain people. porque ele queria entreter pessoas. But remember, he was the one who was fighting and killing and doing exploits. Mas lembra-se, ele é aquele que lutava, matava e fazia proezas. My word for you today, A minha palavra para hoje: don't let your guard down. não deixa o seu escudo para Don't baixo. let your guard down. Não deixa a sua guarda para baixo. You have the full armor of the Spirit. Você tem toda a armadura do You don't need Espírito. to buy it. Você não precisa de comprar. It's accessible to you É acessível para for você. free. De graça. Say to your neighbor, it's accessible. Diga ao seu próximo: é For acessível. free. De graça. Mahala. É mahala. You don't need to pay for it. Você não precisa de pagar para isto. But one thing that I love about the Lord, Uma coisa que eu amo do Senhor, even if the righteous man fell 7 times, mesmo se o justo cair 7 vezes, but if he seeks back the Lord, mas se ele buscar de volta the o Lord will Senhor, raise him. o Senhor vai lhe levantar. Verse 28 says that Samson called to the Lord and said, "Oh Lord, please remember me and please strengthen me only this once. Oh God, that I may be avenged on the Philistines for my 2 eyes." Então Sansão clamou ao Senhor e disse: ó Senhor Deus, lembra-te de mim e fortalece-me agora só esta vez, ó Deus, para que de uma só vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. You know, the Lord is just waiting for you to call upon him sometimes. Então o Senhor às vezes está à espera de você clamar a Ele. And this reminds me of the prodigal son, E isto me lembra do filho pródigo. that he reminded himself Ele lembrou-se a si mesmo. in Luke 15 verse 21. Says, and the son said to him, Father, I have sinned against heaven and before you. I'm no longer worthy to be called your son. Luke 15, 21. Sorry. Então, Lucas capítulo 15, 21. Take E your ele time to read it. disse-lhe: filho, pai, pequei contra o seu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Verse 22, but the father said to his servant, bring quickly the best robe and put it on him, and put a ring on his hand and shoes on his feet. E no versículo 22, mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e veste-lhe, e pondo-lhe um anel no dedo e alparcas nos pés. Our God is a ever forgiving Father. Nosso Deus é um Deus que perdoa. He won't just restore you, Não somente Ele quer transformar você, restaurar but você, He will use you. mas Ele vai usar você. He will give you the best that you Ele deserve. vai dar-te o melhor que você Even the things merece. that you think I don't deserve. Mesmo coisas que você acha que não merece. It's just about saying, Lord, É somente dizer: Senhor, I repent eu me arrependo of my sins, dos meus pecados, for my wrongdoings. das minhas I falhas. confess Eu confesso that I failed. que eu falhei. I did wrong Eu fiz o errado when I was supposed to do the right quando eu thing. tinha que fazer o certo.
Lord, I regret Senhor, eu volto. and I want to change. Eu quero mudar. Help me, Lord. Ajuda-me, Senhor. Forgive me. Perdoa-me. Raise me. Levante-me. Strengthen me. Fortifica-me. You know, the rest is story because Samson then O resto é holds the pillars história. and kills everybody. Porque Sansão pegou os pilares, depois matou a todos. But it's a lesson to each one of us. Mas é uma lição para cada de Don't nós. take your salvation for granted. Não leve a sua salvação Hold de on ânimo to leve. it. Segura nisto. Hold on to it. Segura, abraça Hold isto. on to it. Segura isto, a sua salvação. You know, embrace your faith Segura, abraça a and sua your fé identity. e a sua identidade. It's time to say, Lord, É tempo de dizer, Senhor, help me. ajuda-me. Because sometimes I think I'm doing the right thing, but I'm not. Porque às vezes eu penso que estou a fazer a coisa certa, mas não estou a fazer. But through your blood, Lord Jesus, Por meio do seu sangue, Jesus, I'm no longer condemned. eu não sou condenado. I am saved. Eu sou salvo. I am restored. Eu sou I restaurado. am redeemed. Eu sou I am redimido. justified. Eu sou I justificado. am a new Eu sou creation. uma nova criatura. Lord Jesus, Senhor Jesus, forgive me. perdoa-me. Because I failed. Porque eu falhei. And He will raise you up. Ele vai lhe levantar. Hallelujah. Let us raise. Vamos and ficar stand em on our pé. feet. Amen. Woo. You know, we are almost approaching the Estamos- Passover season. Estamos a aproximar a época da Páscoa. It's not a religious season, Não é uma época religiosa, but it's a time for us to remember, mas é tempo de nos lembrar. you know, that He died for us. Ele morreu para nós. He sacrificed Himself. Ele sacrificou a si mesmo. He became flesh Ele tornou-se carne so that you wouldn't have to die. para que você não pudesse morrer. He was rejected by the Father on the cross. Ele foi rejeitado na cruz. He cried Ele chorou so that we would be accepted. para que fôssemos aceitos. So as we start April, just reflect on that Assim que nós estamos a começar a abrir, reflita nisto. and say, Lord, help me to put my Diga- guard in place Senhor, ajuda-me a colocar o meu guarda because I no don't lugar. want Porque eu não quero to entertain the enemy. entreter o inimigo. Hallelujah. Amen. So we're going to pray, Vamos orar. and I want you to pray for yourself Eu quero que você ore para si mesmo. or pray for someone that you believe that person needs this word, Ou você acredita que esta pessoa precisa desta palavra, but unfortunately they're not able to get it. mas infelizmente não são capazes de ter. May the Holy Spirit touch them Que o Espírito Santo possa lhes tocar to convince them, para convencê-los, bring them to the conviction chegar à convicção of their dos sins, seus pecados and allow them e permitir to access Christ. para ter acesso a Cristo. Let us pray. Vamos orar. Lord Jesus, we thank you. Senhor Jesus, nós te agradecemos. Lord Jesus, we love you. Senhor, nós te amamos. We love you Nós te amamos. We love you. Nós te amamos. We love you. Nós te amamos. because you loved us first. Porque nos amaste primeiro. You gave your life. Dê-nos a vida. You gave up your glory Dê-nos a tua glória to become flesh. para tornar-se carne. You shed your blood Partilhaste o seu on sangue that cross naquela cruz to save each one of us in para this salvar place. cada de nós neste lugar. Because you loved us first. Porque nos amaste primeiro. Lord, I'm praying, Senhor, eu estou a orar. may you touch every heart in this place. Toque cada coração neste lugar. Touch every heart in this place Toque, Senhor, cada coração so that they neste lugar. find you and you alone. Para que possa lhe encontrar a si Lord somente. Jesus, Senhor Jesus, strengthen them. fortifica-os. Lord, if there are areas of weaknesses and Se gaps existem áreas, Senhor, e fraquezas, lacunas, where people were almost giving up from their faith, onde que as pessoas já estão a desistir da sua fé. Lord, help them. Senhor, os ajude. Help them now, strengthen them. Ajude o Senhor, fortifica-os, Senhor. Maybe their shields are getting broken. Talvez seus escudos estão a ser Lord, quebrados. strengthen them. Fortifica-os. Lord, revive their faith. Reavive a sua fé. Lord Jesus, I thank you Eu te agradeço, Senhor Jesus, for the new life, por uma nova vida, for a new hope, uma nova esperança, for a new beginning. novo começo. Yes, Lord, as we celebrate this season, Assim que nós celebramos esta época, we remember that it's not about ourselves, it's about you. nós lembramos que não é acerca de nós, mas assim, You are Senhor. the King.
És o Rei. You are the King. És o Rei. May you be glorified in our Que lives, sejas glorificado em nossas vidas. and may the enemy be defeated, Que o inimigo seja vencido. because we are more than overcomers and winners Porque nós somos mais que vencedores in Christ em Jesus. Cristo Jesus. So I thank you, Lord, Eu te agradeço, now Senhor, and forever. agora e para sempre. Amen. 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 Hallelujah. My hands in honor of your name. I lift my voice with all saints proclaim.